Olá, tudo bem? Eu sou o engenheiro civil Matheus Oliveira Fernandes e eu quero te apresentar o sistema de orçamento Orci Excel. Vamos lá? Primeiramente, dentro da nossa planilha, precisamos informar, detalhes gerais do nosso orçamento, como proponente, orçamentista responsável, cliente, o tipo de serviço ou obra, a quantidade, tá? O endereço e algumas informações adicionais. Lembrando que essas informações elas irão compor o cabeçalho do nosso orçamento final. Este é o único sistema de orçamento em Excel que te permite a utilização de 7 bases simultâneas de orçamento, que são a base SINAP, Ciclo, CINFRA, CDOP, CETOP, ORCE, além de uma base extra da preferência total do usuário, e essa última base extra tem que ser inserida de forma manual. Selecionar várias bases de orçamento para serem trabalhadas de forma simultânea. No meu caso, vou somente deixar selecionado SINAP. Eu posso também, de forma bem rápida, consultar a minha base sem precisar fazer o meu orçamento. Como é que isso funciona? Clique na opção Consultar Bases e você pode pesquisar tanto pela descrição como pelo código, bem simples. Se eu digitar limpeza, ele vai me puxar então todos os itens, composições ou insumos que tenham essa palavra limpeza dentro do nosso banco de dados. Perceba que eu tive 45 resultados encontrados. O nosso sistema de orçamento também permite o cálculo do BDI de acordo com as prescrições do Tribunal de Contas da União, de acordo com o acórdão do TCU 2622 do ano de 2013, onde eu insiro então informações referentes à minha administração central, taxa de lucro, impostos, PIS, CONFINS. Eu tenho também a taxa de garantia de seguro, taxa de riscos imprevistos, taxa de despesas financeiras. Eu posso informar também o tipo de obra que eu estou trabalhando e perceba quando eu faço essa modificação, automaticamente a gente tem então a mudança dos intervalos admissíveis. Eu vou manter aqui mesmo construção de edifícios e eu tenho então, no caso de obras públicas, uma estimativa de valor de BDI. Quando eu retorno para a minha página principal, eu tenho que adotar um valor de BDI que será utilizado. Lembrando que o BDI calculado, que é essa célula, ele é um valor de referência e você deve adotar o BDI principal, que é o BDI 1, nesse caso 23%. O BDI 2 e o BDI 3 são valores diferenciais de BDI, onde você pode trabalhar aí com fornecimento. Você pode aplicar isso tranquilamente aos itens dentro do seu orçamento. Em relação à minha curva ABC, eu posso então decidir quais são os limites das regiões A para B. Nesse caso, eu vou manter o padrão de 80% e o limite de B para C 95%. Isso interfere diretamente então na organização dos itens dentro das regiões A, B ou C. Eu posso também decidir utilizar um texto de local e data que serão utilizados nas folhas impressas. Vamos então agora para o nosso orçamento propriamente dito. Clicando em próxima etapa, estamos no principal painel dentro do nosso sistema Orci Excel. E é aqui onde a mágica do nosso orçamento vai acontecer. É aqui que basicamente vamos informar todos os itens que estão trabalhando dentro do nosso orçamento. Perceba que no momento eu estou trabalhando com a base SINAP, abril de 2023, SP desonerada. É realmente essa com que eu quero trabalhar. Primeiramente, a nossa coluna tipo é onde a gente vai poder inserir as categorias, subcategorias e itens do nosso orçamento. Olha como isso é fácil e didático. Primeiramente, eu vou informar uma categoria. Vamos supor, então, que a minha categoria, a numeração é automática, não se preocupe com isso, seja serviços preliminares. E dentro dessa minha categoria serviços preliminares, eu vou decidir inserir uma subcategoria, que agora vai se chamar 1.1, e dentro dela eu vou colocar limpeza. Tá?
Esse é apenas um exemplo, tá? Não é um orçamento real, só para a gente entender a dinâmica do nosso sistema de orçamento. E agora eu posso inserir os itens, as nossas composições. Eu vou então informar aqui, ó, na minha coluna ativo, que eu quero trabalhar com o item, e automaticamente perceba que eu tenho na nossa tela uma consulta dos nossos bancos de orçamento, nas nossas bases que foram previamente selecionadas. Para o nosso item serviços preliminares limpeza, eu vou simplesmente aqui escrever enxada. Enxada. Ok. Então a gente tem aqui. Temos então o nosso item enxada. Esse meu primeiro item, limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. Dou um duplo clique. E perceba que automaticamente a planilha recebe, então, a descrição do item, o banco que ela pertence, o seu respectivo código, e eu, como usuário, devo informar a quantidade que eu quero trabalhar. Nesse caso, vamos supor que o nosso terreno, então, tenha 100 metros quadrados, onde eu teria a limpeza do mesmo. Olha que interessante. Eu posso também, através do valor unitário que foi informado pelo sistema, né, pela nossa base Sinap, aplicar um valor de desconto. Isso é bem importante para a obra de licitação, onde eu tenho aí o critério de julgamento de maior desconto, melhor preço. Se eu trabalhar então com R$ 3,3, R$ 3,30, perceba que eu estarei aplicando um desconto de 2,65%, onde agora os valores totais desse meu item global, né, o custo global, ele será baseado nesse valor com desconto. Interessante. Vamos continuar? Vamos adicionar aqui um novo item, na verdade um novo subitem, e vamos supor que nesse novo subitem, nossa subcategoria, eu queria trabalhar então dentro dos serviços preliminares com o movimento de terra. Interessante. E dentro dessa nossa subcategoria 1.2, vamos adicionar um novo item dentro do nosso orçamento. A nossa base aqui agora, a consulta foi aberta. Vamos trabalhar aqui então com reaterro. Lembrando que aqui são só exemplos, né, para gente. Aterro. Aterro. Ó, temos aqui nas últimas partes da pesquisa, reaterro manual de valas com compactação mecanizada. Vamos trabalhar com esse exemplo aqui. E a unidade que ele pede para a gente são em metros cúbicos. Tá? Vamos supor então que eu vou ter uma movimentação, um reaterro manual de 3 metros cúbicos. E automaticamente, na nossa direita do nosso orçamento, eu tenho então os custos totais para cada item. Agora, nesse momento, o custo global do nosso orçamento com BDI está em R$ 531,69. Perceba que na nossa coluna de curva ABC, eu tenho a classificação automática dos meus itens dentro da curva ABC. Por exemplo, o nosso primeiro item ele tem uma representatividade dentro do nosso orçamento superior ao segundo item. Portanto, um faz parte da região A, da curva ABC, e outro da região C. Legal. Vamos ver então mais o que a gente pode trabalhar dentro do nosso painel de orçamento? Posso fazer a aplicação de valores de BDI diferenciados também. Como? Percebam que no nosso primeiro item eu tenho BDI 1 e no nosso segundo item BDI 1. Se eu fizer essa mudança para BDI 2 em qualquer item, percebam que agora eu tenho a modificação dos meus valores, tanto como o valor de BDI e o custo total com BDI, porque eu estou aplicando agora um BDI diferenciado. Se você voltar lá no cabeçalho do nosso orçamento, agora os valores de BDI que eu estou utilizando é BDI 1, 23% e BDI 2, 18%. Consigo fazer essa aplicação de BDI diferenciado sem problema nenhum. Ok, vamos supor que você está então acostumado a trabalhar com orçamentos de casas populares, casas de alto padrão, onde você percebam que os itens do meu orçamento eles sempre são repetidos, existe um padrão dentro do teu orçamento e você não quer ter que digitar tudo isso do zero de novo, porque será muito trabalhoso. Dentro do nosso sistema Orce Excel, você consegue então trabalhar com os famosos modelos. Como é que isso funciona? Se você der uma olhadinha aqui no nosso
canto superior esquerdo, eu tenho duas opções, salvar como modelo e abrir modelo. Se atualmente esse orçamento que eu estou trabalhando é um modelo que eu pretendo utilizar no futuro com frequência, eu clico nessa opção salvar como modelo, tá? E automaticamente ele vai me pedir para salvar isso com o nome de um arquivo, não é do meu interesse ainda, mas você pode fazer esse salvamento desse modelo tranquilamente. O meu ponto importante aqui é abrir um modelo e vocês entenderem como é que funciona. Clicando então em abrir modelo, eu já tenho um modelo aqui previamente salvo. Ele faz essa indagação para a gente. Seu orçamento atual será pagado. Deseja realmente continuar? Sim. E eu vou ser agora questionado sobre o modelo que eu quero abrir. Eu vou selecionar o modelo que eu já sabia anteriormente para essa aula, tá? Que é o nosso modelo.occexcel, é sempre essa extensão .occexcel. E automaticamente todo o meu orçamento que está aqui na tela vai ser apagado e vai ser então adicionado um orçamento modelo. Modelo inserido com sucesso. Perceba que agora eu tenho bastante informação dentro do nosso orçamento. E olha que interessante, eu consigo trabalhar dentro do meu OCExcel com opções de ocultar e desocultar subcategorias ou categorias. Quando é que isso é importante? Em orçamentos muito extensos, para que a gente não precise ficar rolando até lá embaixo, a gente pode ocultar categorias que já foram finalizadas dentro do orçamento. Simples, dê um duplo clique na setinha ao lado, perceba que toda a categoria 1 foi ocultada, e se eu clico, eu apareço com ela novamente. Posso fazer isso para as subcategorias? Posso. Seleciona a setinha à esquerda, duplo clique. Perceba que eu ocultei somente a subcategoria 1.1. Interessante. Algumas planilhas em Excel ou sistema de orçamento feito em planilha, eles têm uma limitação muito grande. E a gente não tem essa limitação aqui. Vamos supor que dentro da nossa subcategoria 1.1, né, que está escrita como Oi, simplesmente, eu queira adicionar um novo item. Galera, isso em outras planilhas é uma parafernália. Você não consegue, você precisaria simplesmente apagar tudo ou mover, ia dar uma confusão. Como é que funciona dentro do OCExcel? Simples. Vamos supor que abaixo do item 1.1.2 eu queira adicionar dois itens aqui abaixo. Simples. Vendo o botãozinho mais, dê dois cliques. Percebam que eu adicionei dois espaços para que eu possa adicionar novos itens. E é muito simples. Seleciono o item. Vou ser então apresentado para a nossa tela de consulta. Vou adicionar um item qualquer aqui, sem problema nenhum, só para teste, tá? Vou inserir a minha quantidade, vou colocar aqui 2. E para o outro também eu vou inserir um novo item, o espaço que eu criei. E perceba que é fácil você modificar um orçamento que já foi feito, não tem problema nenhum. Dá um duplo clique aqui em também qualquer composição. Vou adicionar aqui então uma quantidade fictícia. Deu duplo clique sem querer. Ok. Houve a modificação. Beleza. O mesmo vale para deleção de itens. Olha que interessante. Caso eu queira que o meu item 1.1.4 não faça mais parte do meu orçamento, como é que funciona? Venha na sua coluna tipo, na respectiva linha que você deseja apagar, e simplesmente selecione a tecla Del. Essa linha vai ser exclusa, automaticamente todo o meu orçamento é atualizado. E perceba que a numeração, gente, ela não precisa ser feita de forma manual. Tem planilha que você tem que ficar inserindo, não. O próprio sistema, ele entende a exclusão e a adição e ele automaticamente renumera respeitando as categorias e subcategorias. Mateus, caso eu queira editar um item do meu orçamento que já exista, como é que eu faço? Simples, você vai fazer o seguinte. Você vai vir na descrição do seu item, vamos supor então que eu queira editar esse item 1.1.5, você vai dar um duplo clique sobre a sua descrição. Dado o duplo clique, a gente então vai ter de novo a tela de consulta de bases aberta. Você seleciona a sua composição ou a sua nova composição e você faz então a modificação que você quer dentro da quantidade, tá? E automaticamente tudo vai ser reinserido, recalculado.
O sistema Orsi Excel ele também permite a você a verificação de inconsistências dentro do seu orçamento. Quando que essa função é útil? Simples, você precisa ter um orçamento onde não haja, em tese, a repetição de itens, esquecimento de quantidade, esqueci de inserir a quantidade, estou com um problema no BDI, não informei o valor de BDI, tudo isso vai ser informado pela planilha. Então vamos causar aqui um erro proposital, vamos pegar um item qualquer, vou pegar o nosso primeiro item, que é o item 1.1.1, eu vou simplesmente esquecer a quantidade dele, tá? Isso é um problema dentro do nosso orçamento. O que vai acontecer? Eu vou clicar então no botão verificar orçamento e vamos ver o que vai acontecer, qual o problema que ele vai apresentar para a gente. Presta atenção, ele disse o seguinte: adicione a quantidade para o item 1.1.1 e ele acusa aqui a repetição de vários outros itens. Em geral, a repetição de itens com o mesmo código dentro da nossa base indica um erro, tá? Então você tem esses avisos onde você pode fazer a correção do seu orçamento, ok? Em geral, o Orsi Excel ele consegue fazer então essa identificação. Com o orçamento devidamente, verificado, deixa eu voltar para a quantidade aqui, para não ter mais esse problema. O último aspecto então do nosso painel de orçamento é referente à memória de cálculo. Para cada item que foi adicionado, a gente pode informar, alguns detalhes referente à memória de cálculo. Percebe que eu coloquei aqui os valores fictícios, 3 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, para esse nosso item aqui. O segundo, deixa eu fazer uma modificação. Vou colocar aqui 4 vezes ao dia. Ok? E essas informações que são postas aqui dentro do nosso Orsi Excel para a coluna de memória de cálculo, lá na frente eles irão aparecer em um documento separado para cada item, onde a gente chama de memória de cálculo. Fechou? Essa foi então a apresentação do nosso painel de orçamento. E agora a gente vai caminhar por todas as informações e documentos que são gerados pelo nosso sistema Orsi Excel. O primeiro, então, é a nossa tabela ABC. Percebam que todos os meus itens dentro do orçamento estão, então, aqui, classificados com a sua região da curva ABC de acordo com a sua representatividade. A gente tem, então, a classificação na ordem decrescente, tá? Do mais significativo para os menos significativos. E toda essa nossa tabela, ela é expressa em um gráfico, que é o nosso gráfico de curva ABC, que também é apresentado pelo nosso Orsi Excel. Interessante. O nosso orçamento final para impressão, ele também é apresentado, tá? Você pode simplesmente selecionar a região que você deseja imprimir, dar um Ctrl P e aí você trabalha com as configurações de impressão dentro do seu Excel, tá? Esse não é o foco da nossa videoaula. E eu tenho aqui do meu orçamento, então, algumas informações interessantes. O item, a base, o que mais? Eu tenho a descrição do meu serviço, a quantidade, a unidade, o valor unitário, o valor de BDI, o valor total sem o BDI, o valor de BDI que foi aplicado, o valor em reais do BDI, o total com BDI, a representatividade desse meu item dentro do meu orçamento e a sua classificação dentro da curva ABC. Legal, interessante. E a nossa memória de cálculo, lembrem que lá no nosso painel de orçamento a gente especificou algumas informações referentes à memória de cálculo. E eu tenho então a geração de uma memória de cálculo bem simples e sofisticada, na verdade, onde eu tenho para cada item informações de memória de cálculo. Beleza, show de bola, onde eu posso fazer então simplesmente a impressão dessa minha memória de cálculo com os dados do orçamentista, a cidade, o local, todos esses dados podem ser colocados dentro da sua impressão, assim também como o nosso cabeçalho aí, que é dado de forma automática. O nosso cronograma físico-financeiro, que é um dos aspectos mais importantes do nosso orçamento, onde eu vou distribuir então as minhas etapas
do meu orçamento, né, dentro do nosso espaço de tempo. Como funciona então o nosso cronograma físico-financeiro dentro do Orsi Excel? Presta atenção, funciona da seguinte forma. Você pode optar por duas opções, que o seu cronograma ele seja apresentado em meses ou em dias. Se eu clico aqui e faço essa alternação, percebam que a minha coluna ela vai hora de 30 em 30 dias, ou eu parto do mês de início da obra que foi informado aqui. Se eu modificar isso aqui para 30 de junho de 2023, perceba que o nosso cronograma físico-financeiro vai iniciar de junho de 2023. Como eu também posso trabalhar com o custo global com o BDI, né, ou o custo global sem o BDI, vai então da preferência do usuário. Mas como é que funciona? Cada etapa eu devo informar a porcentagem dela que será então completa dentro daquele respectivo mês. Para a nossa etapa 1, vamos supor que eu tenha então 25% distribuído e você pode preencher aqui as células em branco, que automaticamente ele preenche a coluna, tá? Com o mês seguinte. Então eu quero trabalhar com a distribuição em 4 partes iguais de 25%. Percebam que aqui a minha taxa total de porcentagem ela tem que alcançar 100%. Se não tiver 100%, ela indica um erro, grifando então a nossa porcentagem de vermelho. Vamos supor então que a nossa etapa de serviço 2, ela tenha 25% dela em julho, 40% em agosto e 35% em setembro. A minha última etapa aqui, penúltima etapa, vou trabalhar com 25%. Opa, fiz uma alteração aqui errada. 25%, também a mesma distribuição da primeira. 25, 25, 25, 25. Fechei o 100%. Vamos trabalhar aqui com 80% dessa nossa última etapa e 20% para setembro de 2023. O seu cronograma físico-financeiro ele é então apresentado. Perceba que a inserção é tranquila de ser feita e eu tenho aqui acima as minhas porcentagens e custos mensais de acordo com cada etapa, incluindo a porcentagem mensal acumulada e o custo mensal acumulado de acordo com o custo global que foi informado com ou sem BDI. A impressão também pode ser facilmente feita. Lembrando que os dados que você trabalha dentro do seu cronograma físico-financeiro são utilizados pelo sistema Orsi Excel para traçar o seu gráfico de curva S. Tá? Então, esse nosso gráfico de curva S que está sendo apresentado, ele então tem como base o nosso cronograma físico-financeiro. Interessante. Imprima, anexa onde você quiser, não tem problema nenhum. E a última, então, apresentação dentro do nosso sistema de orçamento Orsi Excel é que o usuário ele consegue criar suas próprias composições. Isso é muito interessante. Vamos então trabalhar com um exemplo prático. Eu já tenho aqui no meu caso 3 composições próprias que foram criadas. Eu vou criar uma aqui junto com vocês. Vou subir um pouquinho. Posso pular uma linha, posso trabalhar coladinho, não tem problema. Eu gosto de pular uma linha por organização. Seleciona a opção Composições. Selecionada a opção Composições, a gente então abre uma composição número 4. Eu vou chamar essa minha composição então de pertencente à minha base própria. O código eu vou chamar de P4. E a descrição da minha composição vai ser a seguinte. Vamos chamar de desmobilização de material. É simplesmente aqui um exemplo, tá? Não vou focar muito se está correto ou não. A unidade, vamos colocar simplesmente unidades também. E agora, dentro da minha composição, eu venho adicionando os meus itens. Simples, como eu já criei composição, eu venho na segunda opção, itens, e tudo agora que foi inserido de item vai pertencer à composição 4, por isso que ele é enumerado de 4.1. Como é que funciona? Eu tenho duas opções, eu posso inserir um item, uma composição ou insumo, no caso uma composição auxiliar ou insumo, que eu quiser, de acordo com pesquisas de mercado, ou eu posso utilizar as minhas bases de orçamento que foram selecionadas para esse orçamento. Se você quiser extrair composições ou insumos da sua base, Sinap, Orsi, não sei, que já foi pré-selecionada, dê um duplo clique nessa opção, nessa coluna de descrição dos serviços. Dando um duplo clique, você então tem uma janela de consulta,
onde você simplesmente seleciona a composição insumo que você quer, dá um duplo clique, todas as informações são preenchidas. O que você precisa informar é o coeficiente, que seria a quantidade dessa composição insumo para essa sua nova composição. Aqui eu vou colocar 1, tá? Você veja aí o que é coerente para a sua composição. Como também eu posso criar um novo item e simplesmente alimentá-lo, chamar aqui de base própria, porque eu não tenho esse meu item dentro de nenhuma. Vamos supor que foi uma pesquisa de mercado. Vou criar aqui um código para essa minha composição ou insumo auxiliar. E eu não preciso dar um duplo clique aqui, senão eu vou acessar a consulta de base. Eu simplesmente dou o valor, o nome que eu quero, tá? Vamos colocar aqui desmobilização, como exemplo, para a gente ganhar tempo. Eu dei um duplo clique sem querer. Desmobilização, ok. Vamos supor então que a unidade aqui seja metros quadrados, não sei. E o coeficiente também seja 1. Só que o meu valor unitário aqui eu tenho que inserir ele manualmente, porque eu não puxei ele das bases. Vamos colocar R$120. Percebam que a própria planilha, ela soma para a gente todos os itens que estão dentro da nossa composição, criando uma nova composição. Lembrando que se a gente voltar lá no nosso painel de orçamento e for adicionar um novo item, vamos supor que dentro da nossa categoria 4 eu queira adicionar um novo item do orçamento. Eu seleciono o item. E se eu agora procurar pelo nome desmobilização, deixa eu ir lá. Percebam que eu tenho a composição da minha base própria que foi criada. E se eu der um duplo clique, deixa eu voltar aqui que eu selecionei errada. Se eu der um duplo clique, ele automaticamente vai preencher as informações como foi informado lá no nas nossas composições, né, unitárias, composições de preços unitários. Perceba que o valor unitário de 173,38 é exatamente o valor unitário lá que a gente criou dentro da nossa composição. E eu consigo criar composições tranquilamente, sem problema nenhum, bem didático. E esse nosso sistema OrcExcel, ele permite tudo isso para a gente, permite que